Maria. Nós queremos aqui partilhar com você um pouquinho sobre esse poder da Palavra de Deus transformando a nossa vida, nos conduzindo também através da voz de Deus na sua palavra para a gente trilhar um caminho de santidade. Hoje eu quero trazer para você a palavra do Salmo 50, lá no versículo 12, porque já que nós estamos falando de um processo de santidade, a gente precisa entender também que esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma, é um tempo onde nós temos a graça, sabe, a oportunidade de ter o nosso coração também renovado, purificado, transformado. E quando a gente acolhe a palavra de Deus com sinceridade de coração, essa palavra é como uma semente que cai numa terra boa e produz fruto. Essa palavra, ela penetra o nosso entendimento e ela vai transformando a nossa maneira de agir, de pensar, de falar. E a gente vai sentindo a diferença que é ser instruído por uma palavra que é sempre uma palavra de salvação, né? Então aqui no versículo 12 do Salmo 50 diz assim: ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai o espírito de firmeza. Gente, você já imaginou o que é permitir que Deus venha criar em nós um coração puro? Nós já temos um coração, ele já está vivo aqui dentro de nós, né? Fisicamente nós estamos aqui porque o nosso coração está firme, não é verdade? Mas muitas vezes o nosso coração espiritual, ele está dividido. Essas impurezas, às vezes, são as coisas que vão dividindo o nosso coração. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo também da gente permitir que a graça do amor de Deus purifique o nosso coração. Daquelas situações que, como impureza, tiraram a nossa paz, tiraram a nossa alegria. Daquelas situações que, como impureza, nos dificultaram de perdoar, nos dificultaram de sentir a presença de Deus conosco. Então, nessa tarde aqui com vocês, nesse início de noite, eu quero pedir mesmo que o poder dessa palavra possa fazer em nós uma purificação. E eu quero convidar você aí onde você está, do jeito que você está, como você está, com as situações que estão no seu coração agora, para você poder repetir comigo o que essa palavra diz. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro. Você que está acompanhando, você pode até escrever aí nos comentários, né? Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai o espírito de firmeza. Senhor, nós pedimos para que o Senhor venha mesmo renovar em nós o espírito de firmeza, mas que o Senhor venha também purificar o nosso coração, as intenções do nosso coração, permitindo que o nosso coração seja um coração que saiba amar, perdoar, acolher, né? É dessa forma, gente, que vai se cumprir também na nossa vida um outro versículo bíblico. Jesus, lá no Evangelho das Bem-aventuranças, ele vai dizer assim, ó: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha só, gente, quantas vezes nos momentos difíceis você repetiu para você assim, ó: mas cadê Deus? Onde que está Deus? Eu não consigo ver nada nada de bom nessa situação, não é? Quantas vezes, gente, dentro dos problemas diários, né? Porque todos nós, durante o dia, a gente passa por momentos de cruz e de ressurreição. Mas em quantos momentos, às vezes de dor, de perda, de decepção, de frustração, aquele sentimento assim de traição, às vezes, que nós passamos, não é? Quantas vezes você acabou dizendo, mas cadê Deus? Onde que está Deus? Sabe por que nós não conseguimos ver onde é que Deus está, como é que Deus está agindo? Porque no fundo, a nossa visão espiritual, ela foi ofuscada por aquilo que foi dominando o nosso coração, os nossos sentimentos. Então, nesta tarde, Deus está nos dando a oportunidade de a gente refletir sobre isso. Que
que tal a gente desejar um coração semelhante ao de Jesus? Como que é o coração de Jesus? Tem até uma jaculatória que diz, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Às vezes o nosso coração não tem nada de mansidão. Às vezes durante o dia o nosso coração ele foi visitado por um turbilhão de problemas, por um turbilhão de doenças, né? Às vezes o nosso coração durante o dia ele foi visitado por uma série de coisas que dividiram os nossos sentimentos. Então agora é hora da gente querer um coração que seja manso também, justamente para que com mais calma, com mais mansidão, a gente saiba acolher, a gente desenvolva também a graça da paciência, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então aqui, gente, eu quero colocar para você como é importante refletir sobre a palavra. Olha, desse versículo, ó meu Deus, criar em mim um coração puro, a gente já foi lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então a gente vai entender que para ver Deus nas situações de alegria ou de tristeza, nas situações mais variadas da nossa vida, nós precisamos cultivar a pureza no nosso coração. Com a pureza a gente não alimenta a malícia, gente. Com a pureza a gente não alimenta a divisão. Com a pureza a gente não alimenta a competição, a gente não alimenta a inveja, nem a ira, sabe? Nem o orgulho. A pureza do nosso coração facilita com que a gente possa criar, além de purificar o coração, para que a gente possa criar ali oportunidades para Deus nos ajudar a crescer naquilo que são virtudes. Quer ver um exemplo? Se o meu coração está repleto de orgulho, vai ser muito difícil eu crescer na virtude da humildade. Porque eu não vou querer passar por humilhações, eu vou pensar muito mais em mim, eu consigo desenvolver muito mais uma visão egoísta do que uma visão assim de santidade. Então, quando eu tomo a decisão de querer que Deus venha com o seu amor purificar em mim, por exemplo, as situações onde o orgulho dominou os meus sentimentos, eu estou automaticamente, com o auxílio da graça de Deus, abrindo e permitindo que o meu coração também receba a graça de uma virtude, a da humildade. Olha que coisa bonita, olha que coisa profunda, olha como que é importante. E aí você vai falar assim, Lucimar, mas isso não é fácil. Mas não é mesmo. Por isso que é um exercício que a gente tem que fazer. Né? Não é somente olhar para essa palavra e achar que ela tem um poder mágico na vida da gente. É olhar para essa palavra, acreditar que é Deus falando comigo, é rezar com ela e é desejar que essa palavra crie frutos em mim. E dessa forma com que a gente está refletindo, no caso, por exemplo, do coração ser purificado do orgulho, é lógico que o nosso coração vai se abrir para que cresça a virtude da humildade. E aí a gente vai ver acontecer também essa graça de renovar em nós o espírito de firmeza. Nós vamos perceber que com a graça de Deus nós somos mais firmes nas nossas decisões, nos nossos propósitos, somos mais firmes na graça mesmo, né, do que a gente se compromete com Deus, com os irmãos. Somos mais firmes na caminhada, como pessoa, na nossa profissão, no nosso trabalho. E não é aquela firmeza da brutalidade, não, é aquela firmeza virtuosa que me leva à perseverança, a conhecer melhor a mim mesmo, ao outro. Gente, quantas coisas maravilhosas a gente pode cultivar através dessa palavra, não é mesmo? Vamos lembrar de novo qual que é o versículo? Vamos lá? Você que está chegando agora,
Que bom que você está aqui, podendo participar conosco. Você pode, inclusive, convidar mais pessoas para vir refletir sobre essa palavra também. E juntos aqui nós podemos dizer: ó meu Deus, criar em mim um coração puro. Gente, o coração puro, ele permite também que a minha mente, os meus pensamentos comecem a ser povoados com coisas puras, com coisas relacionadas ao bem, né? Então a gente vai percebendo que o coração puro, ele também nos fortalece contra a maldade, contra a mentira, contra o ressentimento. O coração puro, ele nos instiga a ser semelhante ao coração de Jesus, que eu já falei para vocês. Como é que é mesmo o coração de Jesus? Um coração manso e humilde. E a dica que eu te dei é que quando a gente pede para essa graça de Deus, né, esse amor misericordioso de Deus vir e purificar o nosso coração de todo orgulho, a gente também se abre à humildade. Só que não é só isso. Quer ver? Quantas vezes o nosso coração começou a comparar muito as coisas? Será que isso não aconteceu contigo? Quantas vezes nós começamos a comparar, né? O que um tem, o que o outro tem, o que eu não tenho. E em quantas vezes nessas comparações a gente se viu assim, crescendo com uma coisa muito ruim, a maldade. Sabe por quê? Porque a inveja, né? A inveja que às vezes divide o nosso coração, corrói a pureza do nosso coração, essa inveja, ela também faz com que a gente não tenha o fruto da bondade. Então, quando eu reconheço que no meu coração eu preciso ser purificado da inveja, meus irmãos, quando eu reconheço isso, eu dou abertura para a graça de Deus agir. Então, a purificação do meu coração em relação à inveja vai me fortalecer, vai me dar a firmeza para que eu possa crescer na bondade. Ó, tá vendo? Então, hoje a gente viu aqui nesse momento de live que o orgulho nos fortalece e faz com que a gente não viva a humildade. A inveja nos enfraquece a tal ponto que nos impede de viver a bondade. Então, se no orgulho eu não vivo a humildade, eu estou vivendo ali a arrogância, o egoísmo, a prepotência, pensando somente em mim, querendo bem somente para mim, né? Quando a inveja, vocês sabem que nós olhando assim para os exemplos bíblicos até da inveja, a gente vai perceber que a inveja é um pecado que leva à morte, ela leva à morte. Eu gosto muito de dar exemplos assim, por exemplo, quando você olha lá no início, né? Caim e Abel, eles eram irmãos, e o que aconteceu com eles? Um matou o outro. Por causa do quê? Da inveja. Quando nós olhamos um pouquinho mais para frente, né? E vamos conhecer José lá no Egito com seus irmãos. O que aconteceu ali? Por que José se separou dos irmãos? Por que esses irmãos, na verdade, separaram José do seio da família? Por causa da inveja. A inveja, gente, ela corrói a unidade. A inveja, ela destrói a harmonia, não somente na casa, mas no ambiente da igreja, do trabalho, dos estudos, dos projetos. Então é muito sério, mas muito sério mesmo sobre tudo isso, né? Então, que realmente essa palavra de Deus possa provocar em nós essa graça, né? Olha lá, ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovar em mim um espírito de firmeza. Eu gosto muito desse salmo, eu gosto de rezar com esse salmo. E como nós estamos falando aqui sobre os processos do caminho de santidade, para que a gente possa viver essa via da purificação, a gente também tem que saber viver os meios que ela nos dá. Hoje eu estou te falando mais uma vez do meio da palavra, mas olha aqui que coisa bonita, né? O salmo vai dizer assim, o salmista diz assim:
restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Esse versículo aqui também é muito importante para a gente. Por que que é importante para nós? Quando eu vejo aqui, restituir-me a alegria da salvação, isso significa que quando o meu coração ele vai sendo dividido entre o amor de Deus e o amor às coisas deste mundo, muitas vezes eu vou perdendo a alegria de viver, a alegria de estar com as pessoas, a alegria do trabalho, a alegria dos projetos, a alegria de ser de Deus. Então, essa palavra vem recordar a gente que o Senhor pode restituir em nós a alegria da salvação. É isso mesmo. Por que restituir a alegria da salvação? Porque muitas vezes, com o coração dividido, nós não temos ânimo, nós não temos uma vontade generosa. Eu achei interessante quando fala assim aqui, né? E sustentai-me com uma vontade generosa, porque o que acontece? O pecado, gente, vai enfraquecendo a nossa vontade. E quando nós estamos com a vontade fraca, nós ficamos assim, à disposição das coisas erradas também. Nós ficamos divididos, né? Então, vamos permitir nesse momento que o poder dessa palavra restitua em nós a alegria da salvação e essa vontade generosa. Que a nossa vontade não seja fraca, que a vontade divina possa triunfar em nossa vontade. Gente, que a vontade divina possa triunfar nos nossos pensamentos, porque às vezes os nossos pensamentos, eles estão povoados de preocupações exageradas, isso vai atrapalhando o nosso sono, o nosso rendimento durante o dia, a gente não consegue focar em uma atividade, nós começamos a falar assim, eu não dou conta do que eu estou aqui fazer, tudo que eu vou fazer eu não consigo dar conta, eu começo e não consigo terminar. É claro, nós estamos com a cabeça cheia, nós vamos alimentando pensamentos que não povoam a nossa mente com a esperança, com a paz, com a bondade, com a visão de Deus, né? O nosso pensamento ele vai sendo enfraquecido de tantas situações, problemas que a gente passa ali, né? Vamos contar com o auxílio de Deus para vir até nós nessa tarde, nesse início de noite, né? Trazendo para nós realmente essa pureza de coração, essa firmeza de espírito, essa alegria da salvação, essa vontade generosa. Olha quantas coisas. E aí na sequência do Salmo, o salmista diz assim, então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Então que o poder dessa palavra também dê para nós uma atitude diferente, ao invés de ficarmos murmurando, reclamando, lamentando, alimentando assim os nossos pensamentos e as nossas palavras, com tantas murmurações, vamos fazer uma troca. Vamos começar a louvar, a agradecer a Deus pela sua misericórdia, porque é a misericórdia de Deus que purifica a impureza do nosso coração. É a misericórdia de Deus que dá para nós um espírito firme, uma firmeza, né? É a misericórdia de Deus que dá para nós a alegria da salvação, que dá para nós uma vontade generosa. Nesse momento assim, vamos rezar um pouquinho agora? Vamos rezar junto? Só que agora a gente não vai fazer uma oração pedindo. Nós vamos agradecer a Deus porque a sua misericórdia
ela tem o poder de restaurar a nossa vida. A misericórdia de Deus tem o poder de alcançar as áreas da nossa vida que estão mais distantes dos pensamentos de Deus. E eu convido você agora, para nem se for mais um minutinho. A nossa oração não vai ser longa, nós não vamos prolongar a oração, mas nós vamos pedir que a misericórdia de Deus venha dar para nós o que a palavra está dizendo. Combinado, gente? Vamos lá? Se porventura você está perto da palavra de Deus, abre aí no Salmo 50, eu estou lendo a partir do versículo 12. É uma forma que a gente tem também de exercitar a oração com a palavra. E a gente vai perceber que quando nós começamos a ler no versículo 12, a vontade que nos dá é de pedir que o Senhor venha purificar. E tá certo? Pode fazer isso. Só que quando a gente desce um pouquinho mais e a gente vê ali, né, que a vossa misericórdia, a minha língua exaltará a vossa misericórdia, nós percebemos que toda a obra de Deus em nós, através do que esse salmo nos fala, é uma obra de misericórdia. A miséria da nossa vida é alcançada pela riqueza valiosa da misericórdia de Deus, né? Eu quero aqui lembrar para vocês uma fala que eu guardei comigo e eu aprendi com o Papa Bento XVI. Ele diz assim que existe uma força que não nasce no nosso coração, nasce no coração de Deus e emana para o nosso. Essa é a força da misericórdia. Então, vamos louvar a Deus, porque essa força da misericórdia que nasce no coração de Deus e emana para o nosso coração, essa força de misericórdia, ela vem em nosso auxílio, ela nos dá essa graça da firmeza, ela nos dá essa graça da alegria, ela nos dá essa graça de uma vontade forte, essa graça da misericórdia que não nasce no nosso coração, nasce no coração de Deus e emana para o nosso. Essa graça da misericórdia, ela também restitui em nós a alegria, né? No Diário de Santa Faustina, ela fala que a misericórdia é como uma última tábua de salvação, né? Você sabe que quando um navio está naufragando, tem situações que não afundam porque estão presas ali naquela tábua, né? Que é a tábua de salvação. Então, que agora também nós possamos louvar a Deus, porque nós temos essa graça da sua misericórdia que age, que atua em nós. E eu vou te dar um motivo só para você louvar. Quando nós louvamos a Deus por algo bom que é dele, nós recebemos os frutos desse louvor. Então, se eu vou louvar a Deus pela sua misericórdia, eu vou receber os frutos dessa misericórdia. E o meu coração, que às vezes foi impuro, por causa da mágoa, do ressentimento, das decepções, das frustrações e tantas outras coisas, quando o meu coração quando eu louvo a Deus pela misericórdia, o meu coração é purificado da misericórdia. Agora veja, se eu não louvo, eu paro nos problemas do meu coração, se eu não estou louvando, o que acontece comigo, gente? Eu estou murmurando, não é? Se eu não louvo, eu estou murmurando, eu estou reclamando. E a murmuração é o louvor que a gente dá para o demônio. Olha que coisa! Cada vez que a gente murmura durante o nosso dia, nós estamos rendendo um louvor para o demônio. Então vamos fazer o contrário, vamos começar a louvar. Talvez você está aqui agora nesse momento comigo, falando assim, você está falando isso, Lucimar, porque você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E quando você louva a Deus pela misericórdia dele, que atua numa área da tua vida, onde Deus ainda não agiu, eu garanto para você, Deus começa a agir. Porque Deus vê a confiança com a qual você deposita nele, tá? Então vamos dizer para ele,
Eu quero te louvar, Senhor, porque a tua misericórdia, ela é eterna. E a tua misericórdia tem o poder de purificar o meu coração, que muitas vezes foi corroído, corrompido, dividido por tantos problemas, decepções, frustrações. Então eu quero nesse momento, com o meu coração, da forma com que ele se encontra, te louvar, porque só a tua misericórdia pode purificar o meu coração. Só a tua misericórdia pode renovar o meu coração, restaurar o meu coração. Só a tua misericórdia pode de verdade restituir em mim a alegria. Senhor, eu quero te louvar porque a tua misericórdia pode devolver ao meu coração que ficou entristecido, angustiado, amargurado. É só a tua misericórdia que pode devolver para o meu coração a alegria. Eu quero te louvar, Senhor, porque a tua misericórdia, ela pode sustentar em mim uma vontade generosa. A tua misericórdia pode conceder à minha vida, Senhor, a força de vontade. Eu quero te louvar, Senhor, porque a tua misericórdia vem fortalecer a minha vontade. A tua misericórdia fortalece em mim a sua vontade. Eu te agradeço mesmo. Tá vendo só, meus irmãos? Não é difícil, não é difícil. Você vai mudando, né? Às vezes você olha assim e fala assim, não tem jeito, né? Não tem jeito. Essa situação não tem mais mudança. Não. Senhor, eu quero te louvar porque a tua misericórdia pode reverter essa situação. A tua misericórdia pode mudar essa situação. A tua misericórdia pode restaurar a minha família. Eu quero te louvar por isso. Então aproveita, né, que você está aí no período da quaresma, num período de conversão mesmo, e vamos começar a converter as nossas palavras. Vamos começar a converter, a mudar a forma da gente falar e se dirigir com as pessoas. Vamos sempre lembrar de que Deus está conosco, agindo, atuando e operando em cada um de nós. E eu tenho certeza que se nós agirmos assim, nós vamos dando passos de proximidade até o nosso Senhor. Vamos combinar isso então? Dessa semana até a semana que vem, vamos procurar fazer orações de louvor a Deus, sabe? Até se você olha para você e percebe que em algumas situações, né, daquelas que eu acabei falando aqui, em algumas dessas situações você percebe que a inveja tentou te dominar. Aí você vai rezar assim, Senhor, eu quero te louvar, porque a tua misericórdia resgatou o meu coração da inveja e alimentou o meu coração com práticas de bondade. Ó, tá vendo só como é que mudou? Se você perceber assim, né, dentro de tudo isso que a gente acabou de falar, que tem situações onde o orgulho está dominando muito, né, o teu olhar, o teu falar, o teu sentir, ao invés de você ficar parado no peso desse orgulho, começa a agradecer. Senhor, eu quero te louvar, porque pelo poder da tua misericórdia, o meu coração é purificado do orgulho. E assim o Senhor me leva a crescer com humildade, na prática da humildade. Você vai ver como que isso vai ser importante, tá bom?